Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é reposição hormonal feminina e risco de câncer de mama. Então vem comigo! Então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, que assim vocês nos ajudam a trazer mais conteúdo desses para vocês. Então, para falar sobre esse assunto, nós vamos responder uma pergunta da Andréia, que mandou o seguinte questionamento para a gente. Tenho 47 anos, eu entrei na menopausa recentemente, minha vida mudou, tenho muitos calores, insônia, minha memória está péssima e não tenho mais libido. Mas morro de medo de fazer reposição hormonal porque já ouvi falar que pode aumentar o risco de câncer de mama. Isso é verdade? Então, para falar sobre esse assunto, eu queria contar um pouco para vocês sobre a história da reposição hormonal e por que algumas pessoas têm tanto medo de fazer reposição hormonal devido ao risco de câncer de mama. Então, quando vocês olham esse gráfico aqui, isso é um gráfico mostrando o número de prescrições de hormonioterapia nos Estados Unidos, que foi iniciado lá na década de 40, em 1940, onde foi descoberto, ou seja, introduzido pela primeira vez um tipo de hormônio que em 1942 chamado estrógeno equino conjugado. O que é o estrógeno equino conjugado? O estrógeno equino conjugado é nada mais do que xixi, pílulas de xixi de égua prenha, onde você tem 10 tipos de estrogênios diferentes, somente 3 são análogos ao humano, e lá na década de 40 era o que tinha, para se prescrever, para ajudar as mulheres que estavam entrando na menopausa. E foi um boom de prescrição, porque antigamente não tinha o tratamento para reposição hormonal e inclusive foi inicialmente vendido como elixir da juventude. Então aumentou muito a prescrição. Na década de 40, muitas mulheres, quando entravam na menopausa, iniciavam a reposição com as pílulas de xixi de égua prenha, que é os estrógenos equino conjugados. E aí subiu muito a prescrição, porém lá na década de 1975, descobriu que com o uso do estrógeno equino conjugado, aumentava o risco de câncer de endométrio. E aí caiu-se a prescrição da reposição hormonal, e lá na década de 80, quando vocês olham no gráfico vocês veem isso, foi introduzido a resolução do problema. Então, já que aumentou o risco de câncer de endométrio, nós temos que usar algo em conjunto, que são progestágenos, que são moléculas similares à progesterona, para fazer um contraponto com estrogênio no endométrio e assim não aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, novamente aumentou muito o número de prescrições, assim como vocês olham no gráfico, e foi surgindo vários estudos mostrando benefício da reposição hormonal para os sintomas, para a parte óssea, para a parte cardíaca. E lá na década de 2002, veio um estudo chamado WHI, que é o Women Health Initiative, que hoje em dia, até hoje, é o maior estudo de reposição hormonal randomizado, placebo controlado, que se utilizou estrógeno equino conjugado com um tipo de progestágeno chamado medroxprogesterona, que é um progestágeno que é muito utilizado em pílula anticoncepcional. Para você ter uma ideia, a medroxprogesterona ela pode ser utilizada na forma de injeção para usar como forma contraceptiva durando até 3 meses ou mais de potência de reposição hormonal. Então, o WHI, na década de 2002, eu lembro dessa fase porque eu estava formando essa época e eu lembro que isso caiu que nem uma bomba no meio médico, porque
viu-se que a reposição hormonal na mulher na menopausa aumentou o risco de câncer de mama e também algumas outras coisas, como AVC, devido ao uso do estrógeno equino conjugado e a medroxprogesterona, que é um tipo hoje em dia de reposição hormonal que a gente acha arcaico, né? Uma reposição bem antiga, que hoje em dia o ideal é que não se faça dessa maneira, né? Mas esse estudo ele foi amplamente divulgado, na época o Fantástico divulgou daquela maneira sensacionalista, como sempre, e obviamente muitas mulheres, existe uma década perdida de reposição hormonal, de 2002 para frente, porque escutaram e até hoje tem esse conceito muito marcado como se fosse algo muito importante do risco de câncer de mama e reposição hormonal. Então esse é o estudo WHI, que é um estudo de referência sobre reposição hormonal, que obviamente é o maior estudo randomizado que nós temos até hoje sobre reposição hormonal, porém nós aprendemos muito com ele e eu vou falar algumas nuances a respeito dele. Porém, hoje em dia é considerado um tipo de reposição ultrapassada. Porém, o que mostrou esse estudo? Esse estudo, quando você analisava as mulheres que estavam na faixa de tratamento de reposição hormonal, nós sabemos hoje que existe uma janela de oportunidade de tratamento de reposição hormonal, que é você iniciar a reposição hormonal nos primeiros 10 anos de menopausa, né? Então, quando você pega essa faixa de mulheres de tratamento, mesmo utilizando uma reposição arcaica com estrógeno equino conjugado e medroxprogesterona naquelas que tinham útero, e naquelas que não tinham útero, era só usado os estrógenos equino conjugados, foi visto que naquelas que não precisaram usar o progestágeno, que é a medroxprogesterona, teve até uma diminuição do risco de câncer de mama. E teve um aumento de risco de câncer de mama naquelas mulheres que usavam o estrógeno mais a medroxprogesterona. Então, o grande culpado do risco aumentado de câncer de mama, por esse estudo, foi o uso do progestágeno chamado medroxprogesterona. Então viu-se que, apesar do uso do progestágeno, a medroxprogesterona, ter aumentado um pouco o risco de câncer de mama, quando nós olhamos em números absolutos e o risco relativo, nós vimos que mesmo assim foi pequeno esse aumento, né? Então, nós mostramos aqui que na faixa de tratamento foi um aumento de 5 casos a mais de câncer de mama a cada 10 mil mulheres tratadas. Então, o índice absoluto acaba sendo baixo. Então, estudos mais recentes, como por exemplo esse, que é um artigo de revisão que analisa vários estudos em conjunto, e olham que quando você utiliza tipos mais fisiológicos de reposição hormonal, como por exemplo o 17-beta-estradiol, que é uma reposição mais idêntica ao hormônio que a mulher deixou de produzir, e quando você, ao invés de utilizar progestágenos, que são moléculas similares à progesterona, mas não são progesterona, e quando você usa progesterona natural micronizada, esse aumento do risco de câncer de mama não ocorre. Então, como eu mostro nesse gráfico aqui para vocês, todas as bolinhas pretas para a direita seriam risco de câncer de mama. Para a esquerda seria proteção e no meio seria indiferença, né, em relação ao risco. Você vê que quando se utiliza o estrogênio associado à progesterona natural micronizada, você não tem o aumento do risco de câncer de mama e até alguns estudos mostram até uma certa proteção contra isso. Mas por que tem essa diferença entre progestágenos e progesterona natural? Obviamente,
é lógico de se pensar que uma reposição hormonal, o ideal é que você faça ela da maneira mais fisiológica possível, com hormônios mais idênticos possíveis, igual ao que a mulher anterior à menopausa produzia, né? Então o que acontece? É porque o hormônio é como se fosse uma chave e o receptor aonde age o hormônio é uma fechadura. E os progestágenos, eles são muito diferentes em várias ações de receptores comparado à progesterona natural. Eles agem no receptor de progesterona, porém, muitas vezes o progestágeno tem ação antagônica à progesterona em inúmeros receptores, como por exemplo, esse quadro que eu mostro aqui para vocês, a comparação da progesterona com a medroxprogesterona, que é aquele progestágeno antigo que foi se utilizado naquele grande estudo do WHI. Eles agem no receptor de progesterona, só que o medroxprogesterona tem uma ação muito mais potente no receptor de progesterona. A progesterona natural, ela age no receptor androgênico de forma negativa, enquanto a medroxprogesterona de forma positiva. Antiandrogênica de forma positiva a progesterona, a medroxprogesterona de forma negativa. Glicocorticoide, a progesterona é negativa, enquanto a medroxprogesterona é positiva. E antimineralocorticoide, a progesterona é positiva e a medroxprogesterona é negativa, ou seja, muitos são antagônicos os efeitos. Então uma reposição que de longe não é fisiológica para a mulher. E devido a essas diferenças biológicas de uso de diferentes tipos hormonais, por exemplo, na mama existem ações diferentes, como por exemplo esse estudo do lado aqui esquerdo é uma mama antes do tratamento, no quadrinho de cima é o uso de medroxprogesterona mais estrogênio equino conjugado, que é essa reposição antifisiológica, e marcadores de divisão celular. Nota-se que olha o aumento de marcadores de divisão celular na mama, e lógico que em tumores tem maior divisão celular. E no quadrinho de baixo você mostra a diferença do uso de estrogênio 17-beta-estradiol mais progesterona oral, como se quase não tivesse divisão celular comparado ao uso da medroxprogesterona e o estrógeno equino conjugado. Então, são ações diferentes, né? Outro fator importante que algumas mulheres que têm medo de fazer reposição hormonal e estão muito sintomáticas devem considerar é que tem estudos, como por exemplo esse estudo finlandês, que foi analisado mais de 500 mil mulheres, onde compararam aquelas mulheres que faziam reposição hormonal comparado àquelas que não faziam. Quando aquelas mulheres que faziam reposição hormonal desenvolviam câncer de mama, ela tinha um risco muito menor de mortalidade comparado àquelas que não faziam reposição hormonal e desenvolviam câncer de mama. O risco de mortalidade é a metade. Sem reposição hormonal, o risco de mortalidade era uma mortalidade para cada 10 mulheres. Enquanto nas mulheres que realizam terapia hormonal, o risco era 1 para 20, ou seja, tem 50% de risco menor de mortalidade de câncer de mama, de acordo com esse estudo finlandês, sugerindo então que a reposição hormonal poderia ter um fator de proteção na mortalidade quando se desenvolvesse câncer de mama. Outro estudo, como por exemplo esse outro artigo que eu trago para vocês, com mais de 1.072 mulheres com histórico de câncer de mama, mostrando que também, quando você compara aquelas mulheres que faziam reposição hormonal com aquelas que não faziam e desenvolviam câncer, você tinha um índice de metástase muito menor naquelas mulheres que faziam reposição, mostrando que a reposição hormonal pode ajudar, ou seja, no prognóstico das mulheres que têm câncer de mama. A verdade é que todas as mulheres correm o risco de ter câncer de mama. Porém,
os estudos têm sugerido que uma reposição fisiológica não aumenta o risco de câncer de mama, desde que seja feito na hora certa e com o tipo de hormônio correto, e também podendo até ajudar no prognóstico caso haja algum tipo de câncer que todas as mulheres correm o risco. A verdade é que existem vários fatores de risco que podem aumentar o câncer de mama na mulher, como por exemplo, as mulheres que nunca tiveram filhos, aumenta o risco. A obesidade aumenta o risco, o uso de anticoncepcionais, e a terapia hormonal em alguns tipos de hormônios, né, que eu falei para vocês, principalmente os progestágenos, né, não a progesterona, a dieta ocidental e pobre em fibras e vegetais, o uso do álcool, sedentarismo, a deficiência de vitamina D e a pouca exposição solar, filho após os 30 anos, histórico de outros cânceres prévios, como câncer de cólon, câncer de endométrio, idade, né? Quanto maior a idade, maior o risco de câncer de mama, um histórico prévio de câncer de mama, né? Podendo ter um câncer de mama contralateral, e a genética, existe alguns genes, como por exemplo BCRA1 e 2, que aumenta muito o risco de câncer de mama, porém, os casos genéticos são menos de 5 a 10% dos casos de câncer de mama. O resto é ambiental. E o tabaco? Porém, os principais fatores de risco é uma dieta inadequada, a obesidade, a falta de exercício e o álcool. O excesso de álcool, ele é muito maléfico para a mulher, aumentando o risco de câncer de mama. Por quê? Porque todos esses fatores que eu falei geram uma inflamação crônica. A gente sabe que a inflamação crônica, ela gera uma injúria celular que vai levar a uma lesão no DNA, e isso vai favorecer uma mutação e uma replicação e o aumento do risco de cânceres. Então, como a gente está falando de risco versus benefícios da reposição hormonal, obviamente, o câncer de mama é um câncer que nós temos que tomar cuidado, e é a primeira causa de morte por câncer das mulheres, né? Então, é o câncer mais frequente e é o primeiro tipo de câncer que leva a maior mortalidade nas mulheres. Porém, o que mais leva o aumento a causa disparada de mortalidade nas mulheres é a doença cardiovascular, que acomete principalmente as mulheres depois da menopausa. Ela é mais que o dobro da mortalidade de câncer por todos os tipos de câncer. E ela é 8 vezes maior do risco de morte em relação ao câncer. Então, morre-se 8 vezes mais de doença cardiovascular na mulher do que de câncer de mama. E os estudos de reposição hormonal são claros em demonstrar que se você fizer uma reposição hormonal na hora certa, que é nos primeiros 10 anos da menopausa, que é o que a gente chama dentro da janela de oportunidade de tratamento, a redução de mortalidade é de 20 até 60% de mortalidade por todas as causas, e também há uma diminuição expressiva da mortalidade cardiovascular, mostrando que então o risco de câncer, mesmo que se faça uma reposição errada, é muito menor do que o benefício cardiovascular e da mortalidade por todas as causas. Então, Andréa, na minha opinião, os benefícios da reposição hormonal superam muito os riscos, desde que feito na hora certa, da maneira correta, com hormônios mais fisiológicos, e os benefícios vão muito além da parte cardiovascular, como por exemplo parte óssea, melhora da qualidade de vida e melhora da saúde cerebral. Até a próxima e muito obrigado.